Foco e olhares atentos para a visita de uma figura nacional. No último dia 22 de maio, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança esteve na Câmara Municipal de São José dos Campos a convite do vereador Tomás Henrique. Em uma palestra, ele falou sobre reforma tributária. Hoje nós temos essa discussão em Brasília, aliás, um projeto já aprovado de autoria do Poder Executivo, do governo federal, do governo Lula, e, no nosso ponto de vista, um projeto que prejudica os municípios, né? Diminui a autonomia dos municípios e concentra mais atribuições e principalmente recursos na União, né? A vida acontece nos municípios, é aqui que as pessoas trabalham, é aqui que elas vivem, mas o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de imposto, acaba indo para a União, que redistribui isso sem critérios objetivos e prejudicando os municípios que de fato trabalham e geram riqueza. É isso que a gente está discutindo. Essa reforma tributária vai tirar ainda mais a autonomia dos municípios, por consequência, ainda mais recursos do município, fazendo com que esses municípios fiquem dependentes da União, passar o chapéu e ir para Brasília. O que a gente quer? A gente quer que os municípios mantenham sua autonomia. O deputado apresentou riscos das propostas em debate, como possíveis perdas de autonomia e de arrecadação para os municípios. A palestra reuniu agentes políticos de todo o Vale do Paraíba. Na reforma tributária que foi aprovada lá em Brasília, os municípios saem em prejuízo total. Eles praticamente deixam de ser relevantes. E é o contrário do que seria o bom para o Brasil. O bom para o Brasil é que os municípios tenham força, seja o respaldo da sociedade local e definam tudo no nível municipal. Porque, de fato, todos os serviços públicos são entregues no município. Não há por que Brasília ter que mandar um município conduzir o município da maneira que Brasília quer. O município tem que ser conduzido pelo que a sociedade local daquele município quer. E é exatamente isso que a gente precisa resgatar. São Paulo está sendo surrupiado na sua capacidade produtiva, nós produzimos impostos aqui, nós não temos representação e lá em Brasília os planos não são favoráveis a São Paulo, são favoráveis a outros lugares onde eles têm talvez algum esquema de desvio e de ineficiência completa de entrega de serviço público. Então a gente precisa estar olhando isso com muito mais rigor, tem vários deputados, vários vereadores e prefeitos se levantando localmente aqui em São Paulo para defender a população de São Paulo. Também foi destacada a PEC 7 de 2020, proposta pelo parlamentar. A proposta de emenda constitucional sugere a redução dos impostos a 3 tipos: consumo, renda e propriedade. A PEC 7 de 2020 foi da minha autoria e passou unanimemente na comissão especial, que é a comissão que vem antes de ir para a plenário. E o que essa PEC 7 faz? Ela estabelece aqui um modelo mais americano, mais norte-americano, porque politicamente o Brasil já foi organizado de uma maneira norte-americana federalista. Cada estado tem autonomia, cada município também tem autonomia, só que essa autonomia nunca foi dada de fato, porque o sistema tributário foi sempre concentrado. Então, o que essa PEC faz? Ela dá autonomia tributária para os municípios e para os estados, ao contrário dessa atual proposta. Essa atual proposta, ela concentra todos os tributos municipais e estaduais dentro de uma autarquia, dentro de uma agência reguladora, que vai ser aparelhada, que não vai direcionar da maneira correta e certamente os municípios saem perdendo porque são poucos representantes ali naquela agência reguladora que vão definir qual vai ser a melhor alíquota para 5.600 municípios. Isso é impossível. E São Paulo certamente nessa equação é um mero contribuidor, não vai ser o receptor desse benefício. Ao final, os participantes puderam tirar dúvidas e apresentar pontos de vista. São José dos Campos é a maior cidade do Vale do Paraíba, a maior dentre 39 cidades que compõem a RM Vale, né? Que a gente chama da região metropolitana do Vale do Paraíba. Mas isso não pode ser só no papel. São José dos Campos, como a maior cidade e maior orçamento, tem que assumir também um protagonismo político. A gente não pode se fechar apenas a nossa cidade e não pensar no entorno. Afinal, quando o Vale do Paraíba cresce, São José também cresce e vice-versa. Então, essa política pública adotada por São José dos Campos de resgate do nosso orçamento e da nossa autonomia precisa passar para os outros municípios e trabalhar em conjunto com esses municípios, com os gestores públicos municipais desses municípios, secretários, prefeitos e vereadores que estiveram aqui presentes, para que a gente possa, de forma integrada, trabalhar legislativo, executivo desses municípios e garantir o recurso para a nossa região. O encontro com o deputado buscou reforçar o diálogo entre os níveis de governo e contribuir com o desenvolvimento da região. Olha, é uma questão federal
que nós precisamos do engajamento dos prefeitos e vereadores. A grande liderança está nos prefeitos e vereadores de São Paulo. Eles que vão ser os líderes desse movimento que vai fazer essa rediscussão da reforma tributária. Não podemos aceitar São Paulo sem ter representação. E agora a gente vê que nessa autarquia que vai ser criada, nessa agência reguladora, São Paulo é simplesmente excluída da discussão, que a gente vai aceitar de bom grado que vão impor de Brasília o modelo tributário certo. Então os prefeitos e vereadores estão se levantando, estão fazendo coro na liderança de uma revisão dessa reforma tributária. No mínimo, vamos estancar o que está sendo implementado para um momento futuro, uma nova legislatura, a partir de 2026, a gente poder botar isso em rediscussão. Então a liderança é toda deles, eu estou só dando aqui a visão do problema e apontando algumas saídas. Mas é claro que a liderança vai ser toda deles e eu estou dando todo o apoio a esses que estão se levantando. A partir de agora nós vamos estabelecer um diálogo constante, regular, intermunicípios, entre vereadores, secretários, gestores públicos, para que a gente possa garantir que o Vale do Paraíba seja resistência às medidas nocivas dessa reforma tributária e a gente defenda o interesse dos municípios e principalmente das pessoas que vivem nesses municípios. Afinal, esse recurso, esse orçamento é gerado pelo trabalho, pelo suor das pessoas e não por causa dos burocratas de Brasília.